O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós escutamos o Evangelho que nos fala dessa preparação que existe para acolher a Cristo. Existe no nosso coração, na nossa alma, uma preparação para receber a Jesus, e é disso que trata esse tempo do Advento que nós estamos vivendo. João Batista, assim como Elias, o que eles faziam, mesmo sendo duas vozes isoladas, né? Elias no Antigo Testamento também teve que ir para o deserto, teve que ir para longe por ser perseguido, por defender a verdadeira fé no Deus de Israel. E João Batista também pregando no deserto, conclamando, convidando todos a se prepararem para a vinda do Messias. Os dois fazem um trabalho que é importante, que é necessário, mas que não é suficiente. É apenas uma preparação. Quando a gente escuta a pregação de João Batista, quando escuta os evangelhos ou lê os evangelhos sobre a preparação que João Batista fez, o que ele diz? Como é que ele convida as pessoas a se prepararem para a vinda de Cristo? Ele convida as pessoas a viverem uma existência correta, uma existência ética. Quer dizer, não defraudar ninguém, ser justo com as pessoas, procurar cada um cumprir os seus deveres da melhor maneira possível, praticar a honestidade, cumprir as leis, os mandamentos, tanto os mandamentos de Deus, as leis de Deus, como as leis justas, legítimas da organização dos homens também. Então, tudo isso é aquele horizonte do bem, aquele horizonte ético, que, de certo modo, está acessível a todos, porque as pessoas, mesmo aquelas que professam outras religiões diferentes, outras fés, ou mesmo aquelas que não professam fé nenhuma, todas elas levam no coração uma lei escrita, uma lei escrita no fundo do coração, que é aquela que é formulada nas diversas culturas, nas diversas religiões, sempre da mesma forma, né? Faça o bem, evita o mal. Ou a regra de ouro, né? Não faças aos outros o que não queres que façam a ti. E foi enunciada por pessoas tão distantes na geografia, na cultura, como Confúcio na China e Sócrates na Grécia, né?
Então, esse é o horizonte ético, é o horizonte daquilo que a gente diz uma pessoa de bem, uma pessoa boa. E que nós encontramos pessoas assim em todas as crenças e descrenças, né? Porque procuram ser pessoas autênticas que escutam essa lei misteriosa que está no coração delas e que diz: não faça o mal para ninguém, faça o bem, evita o mal. Então, essa é a preparação. Muitas pessoas param aí, né? Quantos até cristãos, até católicos, assim ditos praticantes, né? Que vão à missa, etc., que rezam, na verdade ainda não saíram da beira do Rio Jordão, né? Ainda não saíram do discipulado de João Batista e ainda não conheceram aquele de quem João Batista diz: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Como faziam os empregados quando chegava o dono da casa, né? Quando chegava em casa. Então, o que isso quer dizer? Que a vida em Cristo é uma outra coisa. E é por isso que muitos acabam pensando um pouco na vida, na fé cristã, em termos de religião, né? Em termos das religiões do mundo, né? E colocam, chamam o ismo, né? O cristianismo junto com o islamismo, com o budismo, com o etc., né? O hinduísmo, confucionismo, taoísmo, colocam tudo no mesmo patamar e no fundo toda pessoa racional diz assim: bom, não importa a qual coloração religiosa que te faz bem, que você se sente bem, o importante é você ser uma pessoa de bem. E ali termina o horizonte ético, o horizonte religioso das pessoas. Mas como a gente começa a escutar João Batista e escuta o que ele diz: depois de mim vem um outro que é maior que eu. Quer dizer, vem uma vida, uma experiência que é tão maior do que essa vida, essa experiência ética, religiosa do ser humano, quanto o céu é distante da terra. Porque Cristo não vem ao mundo como mais um guru para nos dizer de novo palavras bonitas, motivadoras para o nosso dia a dia. Ele vem para nos entregar algo, ele vem para nos dar uma coisa que nós não podemos conseguir com as nossas próprias forças, nem com a nossa própria ética, nem com a nossa própria religião, nem com a nossa própria filosofia, e muito menos com a nossa ciência, com a nossa técnica. Ele vem nos dar, ele vem nos entregar a vida divina, a vida em comunhão com Deus, o amor infinito, a sabedoria infinita de Deus. Ele vem para nos mergulhar direto no mistério de Deus, para que nós sejamos uma coisa só com Ele. Para que a gente viva nele e Ele viva em nós. Então, para que a gente possa entrar, ser introduzidos na vida divina, o Filho de Deus entra na vida humana e compartilha com o ser humano, como solidário com o ser humano, compartilha todas as nossas alegrias, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Ele mesmo, não tendo pecado, compartilha conosco as consequências do pecado, a morte, o sofrimento, a dor, a experiência interna de estar longe de Deus. Tudo isso a gente contempla
Cristo entrando na nossa vida, nessa nossa vida mortal, nessa nossa vida destinada à morte, e se tornando solidário conosco. E hoje, sexta-feira, é dia por excelência de contemplar a paixão de Cristo. A gente pode repassar no nosso coração todo esse ingresso de Cristo na nossa condição, a sua agonia no Horto das Oliveiras, a sua prisão, a injustiça sofrida, a humilhação sofrida, e todas as dores, tanto físicas como interiores, espirituais, que o Filho de Deus entra e ingressa, porque Ele entra na nossa vida. E por que Ele entra na nossa vida? Para nos entregar a vida dEle, a vida do Filho eterno do Pai, a vida divina, para nos colocar em comunhão com essa vida divina. E essa vida divina, ela é feita de uma comunhão e de um amor infinito e eterno. É a vida eterna. A vida eterna que não começa com a vida depois da morte, como muitos pensam que, falam da vida eterna como se fosse a vida após a morte. Não, a vida eterna é a vida do eterno, ou seja, daquele que não tem começo e nem fim, ou seja, Deus. Então, aqui é onde Cristo ultrapassa todo o horizonte da ética, da filosofia, das religiões, de qualquer outra experiência humana, porque Ele nos leva a ter a vida divina em nós, nos mergulha na vida de Deus. Essa é a novidade do Evangelho, é isso que a Igreja vem anunciando por mandato de Cristo a toda a humanidade, que existe essa porta de entrada, esse ingresso para uma vida divina que o ser humano nunca foi capaz nem sequer de imaginar que poderia receber como presente, e que recebeu essa vida de presente através de Cristo, que assume a nossa vida humana com a sua dor, com o seu sofrimento, com todas as consequências do nosso pecado. Então, para entrar nessa vida, para começar o ingresso nessa vida, a gente precisa preparar o caminho. Preparar o caminho colocando o nosso coração num modo de verdade, num modo de autenticidade. E para isso é importante Elias e para isso é importante João Batista. Porque uma pessoa que mente para si mesma, que não tem verdade no seu coração, como é que ela vai receber o dom da vida divina nela? Deus não pode ter nenhum comércio com mentira nenhuma. Então, é importante começar a nos preparar para esse dom, fazendo a verdade no nosso coração, procurando fazer com que o nosso coração seja verdadeiro. E é por isso que é tão importante escutar Elias, o profeta, João Batista e todos os profetas, porque o que os profetas chamavam e conclamavam as pessoas? Pedindo verdade, pedindo autenticidade no coração, pedindo para depor toda forma de mentira, toda forma de hipocrisia, porque só um coração verdadeiro pode ficar à escuta dessa palavra nova e eterna, essa aliança nova e eterna de Deus com os homens, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, peçamos nesse tempo de advento a graça de fazer essa preparação, revisar o nosso coração, descobrir tudo aquilo que não é verdadeiro, que não é autêntico, que não é real dentro dele, e pedir, com a graça de Deus, essa graça de arrancar do nosso coração tudo
o que é falso, tudo que não é autêntico. E assim a gente prepara, né, prepara uma estrada, prepara um caminho para poder fazer essa experiência surpreendente, maravilhosa, essa aventura divina que é aquela que Cristo veio trazer para nós.